Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios sobre diagrama de Bode. Antes de ver esse vídeo, eu aconselho fortemente que você veja esses vídeos anteriores, o diagrama de Bode parte 1, em que eu falo como que a gente separa, a equação, a função de transferência do sistema, em alguns fatores básicos, e a gente analisa a influência desses fatores no sistema, na resposta do sistema. Na parte 1, eu falo de ganho estático, polo na origem e polo real fora da origem. E na parte 2, eu falo de zero na origem e de zero real fora da origem. Nos dois vídeos, eu faço o exemplo na construção do Bode a partir da função de transferência. Nesse vídeo, a gente vai ter o gráfico de Bode, o diagrama de Bode, e a gente vai tirar a função de transferência do sistema, ok? Então, a gente vai fazer 3 exemplos. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Então, eu tenho o gráfico de magnitude e o de fase, A primeira coisa que eu faço para eu tirar a função de transferência do sistema é analisar o gráfico de magnitude. O gráfico de fase, eu deixo para analisar alguns detalhes que eu vou explicando para vocês. Qual que é a ideia aqui? Primeiro eu vejo se o gráfico começa constante ou se ele está já começando subindo ou já começando descendo. Por quê? Se ele já começar subindo, isso é sinal de zero na origem. Se ele já começar descendo, sinal de polo na origem. Se não tem nenhum nem outro, beleza, eu já posso descartar esses dois fatores. Então, se ele começa constante e aí ele cai em algum ponto, isso é um sinal de um polo, O polo que cai. Só que eu gosto, de conferir qual que é a inclinação, dessa reta que está caindo. Por quê? Um polo cai 20 dB por década. Se eu tiver 2 polos, essa inclinação ela tem que aumentar. Ela tem que ser 40 dB por década, Então, por exemplo, aqui no 2, Aqui é 10 a 0. Então, aqui eu estou no 2. Eu estou em 20. Então, em 20, uma década depois, aqui, ó, eu estou em 0. Beleza, então ele está caindo 20 dB por década. Então, eu tenho só um polo. Se eu tivesse mais de um polo, aqui nesse ponto, eu teria que estar em menos 40. Essa inclinação ela seria bem maior, ok? Beleza, então aqui, em 2, significa que eu tenho um polo. Agora, se você voltar, lá no primeiro vídeo, você vai ver que o polo ele vem em 0 dB e cai a partir do valor do polo. Aqui ele está começando em 20 dB. O que significa isso, Se ele está começando em 20, é porque eu tenho um ganho aqui, que fez um offset, que deslocou o meu gráfico, tá? Então, aqui, ele cai o tempo todo, Então, eu não tenho nada que vai influenciar depois aqui meu gráfico. Então, basicamente é isso, polo e ganho. E o gráfico da fase? O gráfico da fase, eu gosto de olhar mais para confirmar, a questão do zero na origem, que eu falei que começa crescendo, e o polo na origem, que já começaria descendo, A fase, ela muda, ela não começaria de 0. E também para ver se meu ganho é positivo ou negativo, Porque como é em módulo aqui, eu só sei se ele é positivo ou negativo olhando a fase, Porque aí a fase vai começar de mais ou menos 180. Nesse caso, como está em 0, eu vou afirmar aqui, que meu ganho é positivo. Beleza, então localizamos aí, os fatores que compõem a função de transferência desse sistema. E aí, como é que a gente monta a função de transferência? Então, eu vou fazer assim, uma multiplicação entre o ganho e o polo, basicamente, Mas como é que a gente vai fazer isso? O ganho está em 20, mas é 20 dB, Então, eu preciso fazer o cálculo, é 20 log de K, que me dá o ganho em dB. Então, aqui vai passar dividindo, eu vou ter log de K igual a 1, Então, K é 10, 10 elevado a 1
é 10. Então, a minha função de transferência vai ficar 10 vezes, e aqui eu coloco o polo, mas eu não vou colocar só 2, né, que é o valor do polo. Eu monto a equação, né, o polo seria nesse formato que a gente monta, né, sempre o S sobre o valor do polo mais 1. Se eu ajeitar isso aqui, né, como que seria ajeitar isso? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, que aí vai ter aquela equação que a gente às vezes está mais acostumado a ver, né, dependendo da forma que a gente está trabalhando, né? Então, isso aqui vai ficar 10, 2S mais 2, né? Então, minha função de transferência é 20, S mais 2, ok? Vamos fazer mais 2 exemplos, tá bom? Então, mesma coisa. Eu começo agora do zero. Então, olha só, eu estou começando constante no zero. Então, de novo, não tenho o zero que soberia direto, né? O zero na origem. Não tenho o polo na origem, e meu ganho está em 0. Se está em 0 dB, significa que meu K é 1, o meu ganho, né? Meu ganho unitário. Eu não tenho, né, um deslocamento aqui do gráfico. E está em 0 também, né? Aqui o gráfico da fase, que eu acabei de comentar. Então, significa que esse ganho ele é positivo, né? Então, beleza. Então, olha só o que que tem. Aqui, ó, a partir de 10, o meu gráfico está caindo. Só que aqui, em 40, né? Deixa eu colocar aqui seria o 40. Ele para de cair e fica constante. Então, vamos refletir, né, sobre o que que a gente tem. O polo, ele cai 20 dB por década. Então, aqui, sinal que eu tenho um polo, né? Aqui, um polo. O meu gráfico começa a cair. Uma década depois, seria aqui no 100, ó. Aqui no 100, ele estaria em menos 20, né? 20 dB por década. Parece que a inclinação é essa, né? Ele estaria tendendo aqui, realmente, para o menos 20, né? Em 100. Só que aqui em 40 ele para de cair. Por que que ele para de cair? Porque tem algum, né, outro fator que entrou aqui anulando o efeito do polo. E quem é que anula o efeito do polo? É o zero. Né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho um zero. Né? Porque o zero sobe 20 dB por década. Enquanto o polo cai 20 dB por década, o zero sobe 20 dB por década. Então, essas duas retas, né, uma descendo 20 e uma subindo 20, elas como se anulassem mesmo. E aí, aqui fica constante, então, ó, a partir desse momento, tá? Fabiana, você vai ignorar a fase? Vou ignorar, porque, que nem eu falei, eu já olhei aqui, né, o que eu preciso, a informação que eu só tenho na fase. As outras informações eu já tirei aqui pela magnitude. Mas eu consigo analisar a fase também. Ela só é um pouquinho mais chatinha, vamos falar assim. Por quê? O polo e o zero na fase, elas causam efeito a partir de uma década antes até uma década depois. Então, por exemplo, olha, nesse aqui que a gente tem, ó. Eu venho em zero e, ó, uma década antes do polo, eu começo a cair, né? E eu iria cair até uma década depois, até o 100. Por que que eu paro aqui no 4? Porque o 4 é uma década antes do zero, é quando começa o efeito do zero na fase. Então, mesma coisa, né, que eu anulei aqui na amplitude, né, no ganho, o zero e o polo, aqui também na fase se anula. E aí, ele fica constante até acabar o efeito do polo, que é uma década depois, ó. Acabou o efeito do polo, então eu subo, que é só o efeito do zero. E o efeito do zero vai até uma década depois também, no caso do 40, vai até o 400, ó, até aqui. E aí, então, acabou o efeito do polo e do zero, né? Então, fica constante aqui novamente no grau zero, tá? Então, não é porque não dá para analisar, simplesmente porque tem mais detalhes na fase, beleza? Então, de novo, vou montar a função de transferência agora, a partir dos fatores, né, que nós já observamos, polo e zero. O H de S vai ficar como? Ó, meu ganho é 1, meu polo é, vou colocar assim, ó, 10S mais 10, e o meu zero eu tenho que colocar igual polo, né, que a gente colocou S sobre 40 mais 1, vou colocar o 1 aqui embaixo, ó, que é para lembrar que é zero, é no numerador.
De novo, que nem o polo, eu posso querer ajeitar essa função, e eu posso colocar ela assim, ó, não tem problema, né? Às vezes fica mais fácil para eu fazer a multiplicação, né? Para eu ajeitar aqui. Então, vou colocar, ó, S mais 40 sobre 40. O que vai acontecer? Eu vou ficar com 1/4 S mais 40 sobre S mais 10, né? Então, arrumando, ajeitando a função de transferência, fica 0,25 S mais 40 S mais 10, tá? E, para finalizar, mais um exemplo aqui, um pouquinho diferente. Repara que já começa subindo esse gráfico, né? Então, se ele já começa subindo, a gente já falou que isso é sinal de zero na origem, né? Então, eu tenho um zero na origem, ele começa subindo. E aí, eu tenho um ganho porque ele parte do menos 60? Não, eu não posso afirmar isso. Não é aqui que eu vou olhar o meu ganho, tá? O que eu tenho que lembrar? Que o zero na origem, beleza, ele começa subindo, mas o normal dele, né, vamos falar assim, na frequência 1, o meu ganho é 0 dB. Se tiver, né, na frequência 1, eu tiver num valor diferente de 0 dB, aí sim é porque eu tive o ganho, eu tive um offset, né, eu desloquei o gráfico. Então, ó, aqui na frequência 1, qual que é o valor que eu tenho? Ó? Menos 40. Né, esse ponto aqui, ó. Isso aqui é o ganho, tá? Então, tomar cuidado na hora de localizar o valor desse ganho em dB, ok? E aí, então, ele teria que ficar só subindo. Por que que aqui ele parou de subir? Né? O que que eu tenho nesse ponto? O que que anula o efeito do zero, né? É um polo. Né? O polo, o zero está subindo, o polo estaria descendo, então ele fica como se fosse constante. Só que aqui ele começa a cair também. Por que que ele cai? Teria que ficar constante, né? Não acaba o efeito do zero, não acaba o efeito do polo, né? Eles continuam para sempre subindo e descendo, vamos falar assim. Então, se ele começa a descer novamente, é sinal de outro polo, né? Então, nesse ponto aqui, ó, é sinal que eu tenho outro polo. Vamos só conferir se é um polo ou se são dois polos, né? Vamos conferir a inclinação. Então, 100, 200, 300. Então, aqui no 300 eu tenho menos 30. Só estou pegando uma referência certinha aqui, poderia ser de qualquer ângulo, tá? Então, aqui eu tenho menos 50, ó. Então, tá ok. Ele tá caindo, né? Menos 20, então, só mais um polo aqui, agora em 100, beleza? Então, é isso. Ah, fase, né? Repara que tá em mais 90, né? Não tá partindo do zero. Por quê? Por causa do zero na origem. O zero na origem, a fase fica em 90, né? Então, isso aqui não é sinal de ganho negativo, não, né? O ganho é positivo. O ganho negativo, ele estaria mais ou menos 180 de deslocamento. Como está em 90, é só a questão do zero na origem mesmo, tá? Então, vamos calcular aqui o ganho primeiro. Menos 40 dB é 20 log de K, né? Então, log de K é igual a menos 2. K vai ser igual a 10 elevado a menos 2. Como é que vai ficar a função de transferência, né? Então, eu tenho meu ganho, 10 a menos 2. Eu tenho zero na origem, o S. Eu tenho um polo em 10. Então, 10, S mais 10. E um polo em 100, S mais 100. Né? Então, ó, esse é meu K. Esse é meu zero na origem. Polo e polo. Né? Então, H de S vai ser igual. Aqui eu vou ter 10 ao cubo, com 10 a menos 2 fica 10. 10S, S mais 10, S mais 100. Então, tá aí nossa função de transferência, ok? Então, nesse vídeo, a gente falou mais um pouquinho, né, de diagrama de Bode, fizemos alguns exercícios. E até o próximo vídeo.